Estamos de regresso com percepções e realidades desta noite com Pedro Santana Lopes, sempre às segundas-feiras à noite no Now. Pedro, vamos ao lembrete da semana, ao Congresso do Partido Social Democrata, que decorre este fim de semana no velódromo de Sangalhos. Será um congresso, no fundo, para voltar a entronizar Luís Montenegro como líder do partido. De resto, que história é que este congresso pode trazer? Eu não sei. Tem-se falado pouco dele, não é? É muito pouco. Se dá a reunião magna do partido que lidera o governo? Sim, até por isso é estranho. É estranho, mas lá está, o mundo hoje em dia não é o que era. E por isso, eu nem acreditava que o Congresso era já esta semana. Este fim de semana perguntei e disse: semana, é impossível, ninguém fala nisso. Palavra de honra. Ninguém, está bem, o mundo está cheio de notícias, mas e ao Mundial, e ao não sei o quê. Agora, é uma semana, politicamente, parece marcada pela aproximação PSD-Chega. Parece. Isto é como o acordo do Irão, nunca se sabe. E logo em vésperas do Congresso. É verdade, coincide também com a discussão da lei laboral. O que é que os meus maus pensamentos perversos me levaram a imaginar hoje? Será que esta aproximação visa também tapar o espaço a uma incursão de uma pessoa chamada Pedro Passos Coelho? Na semana passada, no Congresso do PSD, defendeu que Pedro Passos Coelho acho que era útil ele ir ao Congresso. Com que objetivo, exatamente? Ele expor a ideia dele, é sempre bom trabalharmos sabendo que há uma alternativa, em dogmas só na religião. E, portanto, eu sempre vi o partido, enquanto lá estive, assim. Ou seja, é bom obrigar a pensar, é bom obrigar a escolher, é bom não ser monolítico. E, portanto, se Passos Coelho está sempre a dizer: vocês não estão a ir bem, deviam ir melhor ou deviam ir por outro caminho, eu acho que era muito útil ele ir lá e explicar às pessoas e ao país, a partir de lá, porque eu, cidadão português, gostava imenso de ouvir. Não estou a dizer isto com nenhum interesse de fazer guerra, guerrilha. É porque eu acho que as coisas têm que se assumir com naturalidade. Mas nesse caso passaríamos de um congresso sem história para um congresso que ficaria para a história. Um congresso cheio de história. Eu até posso dizer uma coisa: se eu não sou militante, mas acho que me deixavam falar se eu lá for. Se o Pedro Passos Coelho for lá, eu garanto que eu também vou e peço para me deixarem usar a palavra. Não posso fazer mais. E porquê? Está com vontade. Porque eu acho que é útil e o país precisa disto. Acho que o país precisa Também não seria a primeira vez que aparecia assim num congresso do PSD para o mercado. Não, para mim não seria nada estranho. Agora, com Pedro Passos Coelho é diferente, cada um tem a sua maneira de ser, o seu feitio. Ele não é o repentista que eu sou às vezes, ou que eu era, ou sou, ou seja o que for. Agora, eu, para contribuir, é como o Pedro dizia, se é o partido de governo, está bem, com o CDS, mas se é o partido de governo, é natural que um congresso deva ser muito importante. O que é que diria numa altura destas, no seu caso? O que é que eu diria? Ainda hoje ouvimos José Luís Carneiro a acusar o governo de desumanidade, de insensibilidade nas questões do pacote laboral e da PSU. Muita coisa, mas não me estraga a minha intervenção, quando eu sou capaz de ir lá. Bom, isso seria a surpresa do fim de semana em Sangalhos. Não, mas acho que o PS bem. Eu acho que há uma lacuna, com toda a fraqueza, evidente ainda no discurso do governo. Estes temas que temos falado aqui semana após semana, e que se fala cada vez mais no mundo, e que o Papa falou, de inteligência artificial e tudo o que ela implica na vida das escolas, na vida das empresas, tudo isso, acho que é muito pouco falado. O que se fala de reforma laboral e de prestação social única, que eu acho muito importante, mas se gastasse metade a falar destes assuntos agora, já seria um serviço à pátria. Portanto, eu continuo a achar que há uma desfocagem. Esse seria o tema principal do seu discurso num congresso do PSD. Que este fosse o principal? Não, o principal não seria, mas o principal que eu diria é: não haja ilusões, houve as linhas vermelhas, houve tudo isso, mas não haja ilusões que o nosso sistema semipresidencial favorece mais tarde ou mais cedo as crises políticas quando presidente e governo não são da mesma cor. É fruto do caminho que eu fiz. Portanto, já está a antever aquilo que pode acontecer mais tarde ou mais cedo entre Belém e São Bento?
Acho que É, sim. é esse o caminho. Eu não que acredito as nada, coisas eu estão não a tomar. acredito nada nas luas de mel entre Belém e São Bento. Nada. Até por experiência própria, mas já antes não acreditava. Eu fui secretário de Estado da Cultura de Cavaco Silva, não havia ministro, e eu é que tinha que fazer as guerras da cultura com Mário Soares. Porque Cavaco, Sim. era eu que ia. Portanto, eu vivi isso tudo por dentro, com vários presidentes, depois com Sampaio, acho que o Zé. Eu vivi tanta coisa, e com Ianes e Sá Carneiro. Epá, não me venham falar em luas de mel entre... Mesmo que seja o Seguro, que é um tipo simpático, e o Montenegro, que é um tipo mais ou menos jovem, já tem a idade, tínhamos todos quando tivemos aquele cargo. Portanto, eu acho que temos que ser realistas e a dizer, façam a revisão constitucional, mas chega, deve ter na revisão constitucional a atitude que teve agora no juiz que indicou para o Tribunal Constitucional. Ou seja, em vez de ser radical, de querer estar a encostar a um canto, Tem de ser responsável. seja mais moderado. Vamos, Às enfim, luas. e vamos aguardar o fim de semana com essa expectativa Vamos, de é ali ao pé podermos da ter a sua Figueira. presença, né, Vamos ver. exatamente, no ou Eu Pedro prometo, Passos Coelho. se Pedro Passos Coelho for, então, de certeza que vou lá. Se me deixarem falar, não deixo. Vou aproveitar a deixa das luas de mel para irmos às luas desta semana, começando. Nunca me lembrei de lua de mel aqui nas luas. É Tinha verdade. graça. Vamos à lua cheia desta semana. Trouxe adorei. Fórmula 1, não sabia que era um fã de Fórmula 1. Lewis Hamilton, de regresso Também sou. às vitórias E, opa, 2 anos adorei. depois, não é? Finalmente na Ferrari ganhar. Foi muito bonito. A Ferrari foi na Catalunha. Ele teve um período difícil na vida. Há 2 anos que ele não ganhava. E, portanto, ele estava, de facto, emocionadíssimo. Eu também me emocionei a ver que tocou o hino inglês, o hino italiano, aqueles tipos, os mecânicos todos da Ferrari, tudo a cantar o hino italiano a plenos pulmões, os tifosi da Ferrari. Foi muito bonito de ver. E ele foi giro porque ele agradeceu principalmente à Ferrari por lhe ter dado a oportunidade, depois da crise pessoal profunda que ele passou, que eu não sei bem qual foi, com toda a franqueza, que tipo de... Pronto, uma depressão, não sei, algo do género, mas foi muito bonito. E ele, a estratégia da Ferrari foi muito inteligente, 3 paragens, foi muito bem feito, tiveram sorte, mas é preciso sempre sorte nestas coisas. E gostei de ver os colegas dele, toda a malta mais nova, tudo a ter com ele, via-se sinceramente a dar-lhe um abraço. Sim. E Até porque às vezes também há muita guerra ali, Ele foi não é? contratado pela Ferrari para vencer. O quê? Ele foi contratado pela Ferrari para vencer, não é? Vamos ver E tem agora, tido não essa seguem. questão. Vamos esperar. Quarto crescente desta semana, os mediadores do conflito iraniano. Que tipos estão o pacientes. Paquistão, sobretudo, o Qatar também teve, Sim. obviamente, um papel E um importante papelinho a nestas Turquia, últimas dizem. semanas. E a China, porque E a a China é que desenha uma Empurrou. primeira proposta É verdade. de paz, exatamente, ao lado Portanto, do Paquistão, mas depois ficou na sombra. Ser mediador entre Trump e o Irão e com Netanyahu de lado, eu acho que não pode haver missão mais complicada. E por isso é que, tendo conseguido chegar a uma base comum, chamada memorando de entendimento ou o que for, acho que merecem um cumprimento, por isso é que os pus aqui em quarto. O próprio crescente. Donald Trump elogiou bastante os paquistaneses Sim, e sim, o papel que tiveram em todo este extraordinário. processo. Vamos ao quarto minguante. Está aí o Mundial de Futebol FIFA. com muitas críticas ao organizador, a FIFA. Sim. O Pedro Santana Lopes chamou-lhe a balbúrdia, a desconsideração pela organização, liberdade de organização. O que é que isto significa? Epá, porque, a princípio, estas entidades têm liberdade de organização, seja qual for o país onde esteja. E o que se sente aqui neste campeonato é que há muito a mão em cima dos Estados Unidos a dizer estes jogadores não entram, este árbitro não entra, este precisa estar estes 2 horas no aeroporto ou 3 horas no aeroporto, os hinos tocam assim... Cantam, sinceramente, acho que... Portanto, trouxe um torneio muito político, de Muito certo ponto de sim, vista. e há aqui uma, até já o secretário-geral da UEFA teve uma, não da FIFA, da UEFA, teve uma tirada infeliz a falar que é muito país, pá, isto, os países mais seletos e os outros, já motivou o protesto de 13 países. Acho que há aqui estas entidades do futebol, como se sabe, também quando estão muito tempo no poder, os titulares entrou na asneira. Agora, vergou-se um pouco
ao trampismo, mas este é o tipo que deu o Nobel da Paz, não foi o Nobel... Uma espécie de prémio da paz. Da paz da ou FIFA, tampão, da mas paz, enfim, Donald Trump. enfim. Vamos ter que esperar, temos um mês de futebol pela frente, já com histórias Não bonitas. se consegue seguir os jogos todos, mesmo com o tipo de queira, é impossível. Alguns são horas bastante tardias. Impossível. Mas temos já histórias muito bonitas a serem contadas, como a de Cabo Verde esta tarde, conseguiu empatar com a seleção campeã da Europa, uma seleção poderosíssima em termos futebolísticos. E Cabo Verde está de parabéns. Tem um guarda-redes que jogava no Chaves, na segunda liga, Vozinha. Você estava-me a dizer ali há bocado uma coisa que ele passou... Não, ele está aqui. Tinha 40 mil seguidores à partida para este jogo. Agora está com 2 milhões e 800 mil seguidores. Com no um Instagram? número... Sim, no Instagram. Com um número que está a crescer a cada segundo, não é? E vai chegar para o Real Madrid de repente também. tornou-se uma estrela mundial devido ao jogo brutal que fez hoje. Eu não vi o jogo todo, mas já vi o Ele foi, filme. foi considerado o homem do jogo. Fez como é defesas óbvio. fabulosas, de facto. Não, e é uma proeza. A Espanha com aquela equipa toda. O futebol, de facto, tem este sortilégio extraordinário. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu adoro este povo. Adoro Cabo Verde. Aliás, espero em breve ver a visita do mais alto dignitário de Cabo Verde na Figueira da Foz. Sou amigo dele, José Maria das Neves, e acho que ele me vai dar essa honra enorme deste mês. Esperemos que lhe possa dar os parabéns, que é uma seleção sim. que fala português e que está presente neste Mundial. Extraordinário. Pronto, E é empatarem importante agora, já também para a podem ir Liga à fase Portuguesa. seguinte. Vamos ver. Vamos ver, é só um empate para já. Estamos bem. à lua nova desta semana. Quis trazer aqui Presidente aquilo de que se Cuba. passa em Cuba. O que se passa em Cuba é tristíssimo. E ao ouvir o presidente de Cuba, que até devia ser é um tipo simpático, mas a anunciar um programa de abertura ao capital estrangeiro, ao capital nacional, abertura ao setor privado, coitado, uma série de coisas que são contrárias às convicções deles de sempre, vou dizer assim, fez-me pena. Mas não tem saída, ou se vai embora e se demite, ou então vai ter que fazer o contrário do que sempre fez. Ou seja, vai ser um pouco, se calhar, a mesma receita que a Venezuela. Vocês podem ficar lá alguns, mas agora vão passar a fazer isto assim, assim. Confesso, eu, que sou ocidental, não gosto muito do mundo a funcionar assim. Nunca gostei de dictates. Sempre gostei de liberdade, que não é que o povo de Cuba a tenha, mas gostava que a tivesse para escolher o que quer para o seu futuro. O que é que será o mundo depois de Trump? Logo veremos, para já é aquilo que temos.